irmãos desencarnados, e todos eles também são bem-vindos à nossa casa. Não esqueçam também, é uma outra coisa que às vezes a gente esquece, de colocarmos o nosso nome na irradiação, o nosso endereço. É importantíssimo colocarmos o nome na irradiação, o nome daquele nosso irmãozinho que desencarnou, mas que ainda está no nosso pensamento. É importante. Daquele irmão que está no hospital, que não pôde vir, é importante colocar o nome também na irradiação. Esses nomes são conduzidos para as equipes de irradiação, os médios que fazem esse trabalho, para que esses irmãos possam ser atendidos também. E com toda certeza todos eles são atendidos. E aí vocês perguntam assim, mas aquele irmão que não pode vir para receber o passe, como eu faço? Se dirija, faça um pedido de atendimento, solicitação, que tem aquela cartinha lá na frente, na mesa. E aí, ali, através daquele pedido, nós indicamos as pessoas que vocês precisam procurar para que esse ente querido seja atendido. Por que eu estou falando isso? Porque temos recebido muitas pessoas querendo saber como se realiza esse trabalho. Então, é um trabalho de muita atenção, de muito carinho, de muito cuidado. Todo esse trabalho é de muito cuidado, realizado pela equipe espiritual de nossa casa. Tá certo? Demais, desejamos a todos uma boa reunião. Esqueci alguma coisa? Estava distraído, não esqueci não. 7h30, vamos esperar mais um pouquinho. Ih, esqueci uma coisa. Aqui, ó. Eu esqueci o mais importante, a cereja do bolo, que eu já peguei, né? Então eu tenho que falar. Olha, essa revista tá fantástica. Puxa vida, olha só, vou só ler a capa. A rotina familiar e a educação das crianças. A importância da convivência no encaminhamento de espíritos imortais. Então tá joia. A revista da nossa casa. Muito interessante. Se você quiser, está na livraria. É só adquiri-la pelo valor de, vamos ver, R$6. O que a gente faz com R$6, gente? Leva a revista para casa, que é mais interessante. E é uma delícia. Porque o espírito precisa se alimentar, né, gente?
Então agora podemos começar. Na noite de hoje, estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 12, amar o próximo como a si mesmo, com a nossa querida Berenice. E no momento dos passes, o livro Fonte Viva, a página chama-se Corações Cevados, a lição 80, com a nossa querida Hortência. Vamos iniciar agora a leitura da página, como preparo para as nossas orações, a nossa prece, para iniciarmos a nossa reunião de estudos e passes em nossa casa. Dizendo a todos mais uma vez que estamos felizes por vocês estarem aqui, que é importantíssimo estarmos juntos neste trabalho de evangelho, de evangelização dos nossos espíritos. E nos diz assim, Dr. Herman, do livro Palavras do Coração, volume 3, do nosso querido altivo Psicofonia. Gratidão a Deus. Que Jesus Cristo esteja com todos vocês, agora e sempre. Após os estudos, o trabalho do passe, o serviço de consolidação da saúde dos doentes, resta nos lembrar das bênçãos que, bondosamente, Jesus distribui para todos nós que estamos aqui. Meditemos, caros filhos, meditemos. Pelo simples fato de nos movimentarmos, sairmos de nossas casas, de nossas obrigações e virmos para um ponto onde, em prece, podemos pedir a Deus que nos abençoe, Deus nos respondeu, dando-nos forças e ensinando-nos caminhos novos, movimentando energias do pensamento, do sentimento, da pacificação. Fez-nos encontrar amigos que estão presentes nas salas, ou fez-nos sentir que estamos entre amigos. Libertou-nos o coração de algumas marcas, dor moral, sofrimento, ódio, aliviou-nos das angústias, ensinou-nos a caminhar para frente. Enfim, fortaleceu decisões tomadas no sentido do bem. Quanto aos conhecimentos, aumentou o nosso potencial de julgar os fatos. E é sabido que, quanto melhor sabermos julgar, menos mal fazemos à humanidade, porque temos o conhecimento. Por nos ter dado saúde física, permitiu-nos que tivéssemos maior capacidade de realizações. E o Evangelho, sendo sempre pacificador, equilibrou-nos das ansiedades, tornou-nos pensativos, moderados, enfim, libertou-nos. O Senhor fez mais ainda. Confiante em nossa capacidade de pensar e de buscar o discernimento, deu-nos o estudo como base de tudo. Não apenas nos ensinou, mas mandou-nos estudar. Trouxe-nos livros em que, se formos capazes de os ler, encontraremos mais e mais ensinamentos. Finalmente, ensinou-nos a despedirmos-nos uns dos outros através da oração. Podemos asseverar que este Senhor é muito bom para todos nós. Só nos resta agradecer a Ele e dizer: obrigado, Senhor, por tudo quanto nos dá. Pacifica-nos, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que nos estás oferecendo. Ensina-nos a ser agradecidos, Senhor, para que a ingratidão não nos faça cometer injustiça com os amigos. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos paz. Perdoa-nos sempre e permite, Senhor, que possamos estar juntos nesta casa outras vezes, na continuidade das bênçãos que tens dado
a todos nós, para que levemos para as nossas casas também um pouco dessas bênçãos e a distribuamos entre aqueles que convivem conosco. E, Senhor, se falharmos, permite que possamos repetir todas as lições outra vez, porque temos certeza, Senhor, de que estarás conosco, agora e sempre. É assim, meus irmãos, que nós devemos ser gratos ao Senhor da vida e à nossa casa espírita. Paz para todos vocês. O abraço amigo do Herman para todos os corações presentes. Graças a Deus. Depois dessa página, que mais nos lembra uma prece, elevemos os nossos pensamentos ao Senhor da vida. Deus Pai de amor e bondade, de infinita misericórdia, querido Jesus, Mestre tão amado dos nossos corações, queridos guias de nossa casa, aqui estamos, Senhor, alegres por aqui chegarmos. Rogamos então, Senhor Jesus, que Tu nos abençoe nessa noite de estudos e passes. Que Tu possas também, Senhor, abençoar as nossas irmãs que farão uso da palavra. Orienta, Senhor, cada uma delas. Orienta também os nossos pensamentos e sentimentos, para que possamos juntos, Senhor, conduzirmos os nossos espíritos, conduzirmos as nossas emoções da melhor forma. Obrigado, Senhor Jesus. Abençoa todos os nossos irmãos, encarnados, desencarnados, e aqueles, Senhor, que nos acompanham pela internet. Que possamos, junto contigo, Senhor, termos uma noite de estudos de paz, de alegria, de harmonia. Em Teu nome, Mestre querido, mas sobretudo em nome de Deus e dos nossos guias, damos por iniciado a noite de estudo do nosso Evangelho em nossa casa. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, como nós dissemos, meus companheiros, hoje estudaremos o Evangelho, capítulo 11, item 12, amar ao próximo como a si mesmo. E o capítulo é o egoísmo. O item é o número 12. E nos diz assim Pascoal, em 1862, mas está bem atual. Se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Mas para que isso aconteça, é preciso que vos esforceis para livrar o vosso coração da couraça que o envolve, permitindo assim que ele se torne mais sensível para com aqueles que sofrem. O rigorismo mata os bons sentimentos. O Cristo não se aborrecia com ninguém. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos. Jesus jamais temeu que a sua reputação viesse a ser atingida. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais poder, fugiria envergonhado e se esconderia, porque se sentiria deslocado em toda parte. E então o mal desapareceria. Ficai bem certos disso. Começai dando o exemplo. Sede caridosos para com todos, indistintamente. Esforçai-vos para não dar atenção àqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de toda a justiça, porquanto, no seu reino, a cada dia, ele separa o joio do grão do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade para a sociedade. E digo mais, não há segurança.
Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, sempre haverá uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas sobre os pés, em que nem mesmo os sagrados laços da família são respeitados. Então agora nós passaremos a palavra à nossa irmã Berenice e com certeza teremos uma excelente noite de estudos. Boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, sinta as vibrações amorosas, sintam as vibrações amorosas dos benfeitores dessa casa, do Dr. Erma, desses espíritos amigos que nos conhecem muito bem. Hoje, eles nos conhecem melhores do que nós mesmos, porque por conta do esquecimento a gente não sabe bem assim a lembrança de quem somos. Mas eles investem em nós. Cada um de nós chega aqui hoje, assim, é trazido, delicadamente é trazido. E aqui, os espíritos, esses amigos, em nome de Jesus, eles investem tanto em nós, confiam tanto, se debruçam tanto, que o Dr. Erma, aqui no meio, ele fala assim, que eles falam assim, o Senhor fez mais ainda, confiante em nossa capacidade de pensar e de buscar o discernimento, deu-nos o estudo como base de tudo. Não apenas nos ensinou, mas mandou-nos estudar. É essa confiança em nós que eles nos trouxeram aqui, nessa casa, estudando nessa casa. Então, vamos fazer uma reflexão. O que os estudos dessa casa mexeu com você? Qual é o impacto disso na sua vida? Cada um de nós tem que estar sempre pensando, como ele fala aqui, na nossa capacidade de pensar e buscar o discernimento. Nós não podemos mais vir estudar, ver uma lição e ir para casa como tarefa feita. Isso já está pouco. Nós precisamos aproveitar a nossa reencarnação. Nós precisamos aproveitar o discernimento que nós temos. Esse poder de pensar, de estarmos aqui agora. Hoje, agora, é o melhor momento da nossa encarnação. Porque agora nós estamos tendo acesso, em parceria com os nossos guias, que estão todos aqui, confiando em nós, confiando na nossa capacidade de pensar. E qual é a contrapartida que você vai dar para o seu mentor? Se seu mentor está aí agora, te analisando, te incentivando ao raciocínio, ao pensar, ao discernimento, qual discernimento você está tendo da sua vida? Nós precisamos estudar o livro Na Seara do Bem para a gente entender o que acontece nos bastidores espirituais de uma palestra pública. Para que quando a gente chegue aqui, a gente saiba o que isso significa. O que está acontecendo na dimensão espiritual. Para a gente aproveitar. Nós precisamos aproveitar o tempo. Nós precisamos tomar esse remédio que esses espíritos estão nos dando com isso aqui. É interessante que às vezes a gente escuta assim, né? Ah, a gente tem filhos, mas filhos não vêm com manual. A gente reencarna, mas não vem com manual. Alguém aqui lê realmente manual? Quando você compra uma coisa, você fica preocupado em ler o manual? A gente não tem hábito de ler o manual, só que filho vem com manual sim. Reencarnação vem com manual sim. E para você não ter dúvida, o manual está onde? Na sua consciência. Você não precisa nem buscar em nenhum lugar. Mas, como ele sabe que a gente não pensa, nos dá
todos os livros, todas as letras, todos os viés, para que a gente tenha um manual. Quer educar o filho? Quer se educar? Quer fazer valer a pena a reencarnação? Tem manual para tudo isso. É interessante que essa folhinha, um lado fala de gratidão e do outro o egoísmo. Qual dos dois é mais presente no seu dia a dia? Quais atitudes você mais tem durante o dia? Esse você é para mim também. É porque quando a gente fica falando nós, aí dá a impressão que fica diluído e você não está incluído. Né? Mas você, eu, você, né? Dos dois, egoísmo, gratidão e egoísmo. Qual dos dois você tem mais intimidade? Hoje, da hora que se acordou até agora, quantas atitudes de gratidão você teve? Quantas atitudes de egoísmo você teve? A gente tem que fazer essa reflexão. Porque quando Kardec pergunta como é que faz para evoluir nesta reencarnação, os espíritos respondem: conhece a ti mesmo. E a gente só pode se conhecer usando a nossa capacidade de pensar, respondendo essas perguntas, para a gente se conhecer. Você agradeceu hoje pelo quê? A quem você agradeceu? E quantas atitudes de egoísmo você teve? Não é para ninguém ficar deprimido, mas é para todo mundo ficar consciente do que faz, do significado de cada situação. Quem dá a mensagem, de um lado, é Dr. Herman, e do outro, o texto principal, o egoísmo, é de Pascal. Esse livro, que foi elaborado pela editora Celde, isso aqui é um primor. Olha, esses guias, Jesus, como ele diz aqui, né, confia tanto na gente, que se coloca à disposição um monte de gente, um monte de espírito. Mas, assim, escancaradamente estão à nossa disposição. E a gente fica conversando mentalmente muito mais com pessoas desagradáveis do que com pessoas agradáveis. Dirá mentores. A gente às vezes nem se lembra que existe um mentor apenas esperando um WhatsApp para ele entrar em ação assim, né, firme. Então, esse livro é fundamental para a gente saber sobre quem escreveu as mensagens. Porque todas as mensagens, os mentores escrevem sobre eles. Como eles se conheceram, como eles venceram. E foi tão mais fácil, tão mais gostoso. Eles ficaram tão felizes por terem evoluído, que todos ficam mandando um monte de mensagem para a gente, como se falasse assim: gente, é por aqui, ó, aqui, ó. É aqui, sabe, dividir receita? Sabe cozinheiro que não é avarento? Que descobre uma receita e liga para todo mundo? Para que todo mundo faça aquela receita que é barata, que é boa, que é gostosa, que vai ficar todo mundo feliz? É os guias. Quando eles descobriram o caminho das pedras e falaram: nossa senhora, aí ele mostra para a gente com um manual, tintim por tintim, o caminho das pedras. Só que a gente decide não usar. Aqui, a gente tem que saber a biografia de todas as pessoas que escreveram os textos, para a gente se ligar a ela, para a gente criar intimidade com ela, para a gente saber sobre ela. Porque na hora que vier o egoísmo, aí a gente vai lembrar dele. Ele escreveu sobre egoísmo, deu todas as dicas, deu o caminho, manual. Esse egoísmo aqui é manual. Aí o que a gente faz? Fala com o dono da ideia. Vamos lá. Vou falar logo com o dono da ideia para ele me dizer como é que eu faço aqui. E é tão interessante quando Kardec pergunta, né? Como é que faz para evoluir? E os espíritos dizem: conhece a ti mesmo. Nesse processo de se conhecer, de se educar.
olha o que fala sobre ele. Teve uma vida difícil, né? Perdeu a sua mãe com 3 anos de idade. E seu pai tratou da sua educação por ele ser o único filho do sexo masculino. A educação que lhe foi dada por seu pai tinha em vista o desenvolvimento correto da sua razão e do seu juízo. Aí o Dr. Herman fala que o Senhor confiante está aqui nos ajudando a pensar e buscar o nosso discernimento. Manual de como é que a gente vai educar as nossas crianças. Se nós, a partir de hoje, fizermos o próprio planejamento reencarnatório, a partir de hoje à noite, colocando como a nossa meta, a nossa educação com vista de desenvolvimento correto da nossa razão e do nosso juízo, automaticamente nós vamos estar, por exemplo, ensinando a todas as crianças, aos nossos amigos, aos vizinhos, aos inimigos, a todo mundo, porque as pessoas vão começar a enxergar para a gente e falar: ih, até semana passada era descontrolada, agora está com juízo. As pessoas sentem e as pessoas começam a te seguir. Então isso aqui é um manual de como a gente deve focar na educação, na nossa e nas nossas crianças. No livro Sexo e Destino, que é um mafuá danado, aquilo ali, né? É um planejamento reencarnatório. Olha, de egoísmo e gratidão, você sabe tudo. É um mafuá danado. No planejamento reencarnatório, vem um grupo de espíritos que vão ser divididos em 2 famílias. Uma que nasce em Copacabana e outra na Tijuca. E no planejamento é planejamento, não é uma fatalidade. O planejamento, o combinado é a filha dos Nogueiras, de Copacabana, casar com Gilberto dos Torres, da Tijuca. Casar para unir aquele grupo que é uma confusão danada. E aí, tudo bem. Quem é o mentorzão desse grupo todo? É o Félix. Eu vou dar um spoiler. No final do livro fala que o Félix, que é o mentorzão, é porque no passado o Félix arrastou todo mundo para a bagunça. Mas também, dentro da bagunça, ele começou a usar o discernimento, a inteligência, se tornou essa questão de querer ser uma pessoa reta, saiu da bagunça e evoluiu. E o pessoal ficou todo lá atrás, os distraídos ficaram todos lá atrás. Ele, na sua evolução, ele volta agora para pastorear todo mundo e arrastar todo mundo agora para o bem. Então, esses livros de André Luiz, né, Psicografia do Chico Xavier, eles têm que ser assim, ó, a gente leia, na hora que acaba, a gente volta estudando. Porque se a gente se prender só no romance, quem casou, quem traiu, quem matou, é mais um livro, é mais uma história que a gente sabe. Agora, quando a gente estuda, vendo o resultado de cada decisão, as consequências, o preço de cada coisa, a lei de ação e reação, causa e efeito, livre-arbítrio, imortalidade, reencarnação, e que a gente estuda, isto se torna um manual poderoso, com certificado de garantia de evolução e promoção espiritual para quem é inteligente. Então, nós precisamos decidir querer ser inteligente e colocar isso na prática. Só que o Félix, lá no final, ele vai reencarnar para dar uma azeitada lá na situação. E aí,
quando ele vai reencarnar, por ele ter muito mérito, muitos créditos, ele faz uma reunião no mundo espiritual com os guias dele, com os amigos espirituais dele. Ele faz essa reunião, sabe para quê? Para fazer um pedido. Sabe qual o pedido que ele pede? Ele pede para que os guias dele, pelo amor de Deus, de jeito e maneira, permitam que os pais dele e os avós mimem ele. Como ele vai ser uma criança dócil, pacífica, vai ter a tendência de todo mundo falar o quê? Meu príncipe, meu rei, toma isso, toma aquilo outro, e mima daqui, mima dali. E ele ficou preocupado com isso. Foi o único pedido que ele fez. Que não permitisse que os pais e os avós mimassem ele. É ou não é um manual de como se viver? Então, o Pascal, os pais dele já tiveram essa visão. Por isso que ele vem falando tão bem sobre a questão do egoísmo. Olha o que fala sobre ele. Em outubro de 1654, estando Blaise Pascal a passear de carruagem por uma ponte, assustaram-se os cavalos, tendo 2 deles se precipitado da ponte após rompidos os reios. Os outros ficaram suspensos com a carruagem sobre o abismo, salvando a vida do cientista. Dizem alguns de seus biógrafos que este fato lhe teria produzido um violento abalo, fazendo-o se dedicar às questões religiosas. Contudo, depois de sua morte, foi encontrado, costurado no forro de sua vestimenta, um bilhete datado de 23 a 24 de novembro de 1654, em que ele relata uma espécie de êxtase que teria experimentado e demonstra um desejo ardente de se consagrar às coisas espirituais. Manual, nos ajudando a tomar decisões. Teve o lançamento de um livro do Leon Denis, que ele fala de experiências dele, e ele diz que foi o hábito diário de conversar mentalmente com os seus mentores, de orar, que desenvolveu nele uma vontade ardente de evoluir. Então nós precisamos ler sobre eles, nós precisamos pedir a ajuda deles, porque a gente precisa despertar em nós a vontade de evoluir. Quem é que não quer ser feliz? Sabe daqui? Ninguém quer. Porque se a gente quisesse, já teria tomado as providências de ser feliz. Primeira providência, não infernizar a vida de ninguém. Segunda providência, não infernizar a sua própria vida. Pronto. Grande decisão. Nós precisamos, nós estamos nessa reencarnação recebendo o maior tesouro que a gente pode receber. Que a traça não rói, o ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos tendo a maior oportunidade da nossa vida em espírito, que nós já reencarnamos na Terra, como essa agora. É o nosso maior tesouro que a gente pode ter, é justamente sobre isso aqui. E ele diz, olha, relata que ele pediu a Deus 10 anos de saúde para poder escrever sua apologia do cristianismo, que o mundo viria a conhecer com o nome de Penses. Contudo, confessa, Deus lhe deu 4 anos de enfermidade. Isto é amadurecimento. É para a gente entender as coisas que nos acontecem e a gente agradecer. Para que a gente saia da visão materialista. A gente precisa
é vislumbrar o mundo espiritual. A gente precisa já nos enxergar como o Dr. Herman, como Antônio de Aquino, Baltazar, esses espíritos que estão se debruçando hoje sobre nós, nos incentivando. A gente precisa querer estar com eles. E isto é muito fácil. Está nas nossas mãos. Esse é um poder que é só nosso. E para qualquer hora. Independente da condição social, financeira, física. Só depende de quem? De você. Vamos nos acordar. Nós precisamos estar unidos como um feixe de varas, nos fortalecendo para desejarmos sinceramente nos tornarmos pessoas melhores. A gente precisa, nós, não é seu vizinho, nem seu chefe, nem sua mulher, nem seu filho, nem sua nora, é você. É você. E aí ele fala, nessa apologia, ele apresenta Cristo não como o Senhor morto de tantos cristãos, mas o Cristo vivo, sempre vivo, aquele Cristo que segue com os homens todos os dias. Amar era para ele a melhor forma de crer. Razão do coração que a razão ignora. Deus é, antes de tudo, o sumo bem, o alvo do amor. E ele afirmava não poder crer senão num Deus que pudesse amar sinceramente. E ele desencarna muito jovem, com 39 anos. E ele passa 8 mensagens para a doutrina espírita. Uma delas é o egoísmo. A outra é a verdadeira propriedade. A outra é egoísmo e orgulho. A outra é Deus não se vinga. A outra, a verdade. Outro, progresso intelectual. Manuais. Manuais. Vamos estreitar os laços com esse espírito. De manhã, ao invés de começar a conversar com faxineira, com porteiro, com chefe mentalmente, conversa com ele. Vamos substituir essas pessoas na nossa mente. Então, quando o Dr. Herman vem falando de gratidão a Deus e ele vem falando do egoísmo, cada um de nós tem que saber qual é a sua nota de egoísmo e qual é a sua nota em gratidão. Como que você se relaciona com essas duas poderosas fontes, que uma te projeta e a outra te prostra. E o que você quer decidir sobre a sua caminhada? Quando ele diz aqui, o Dr. Herman, ele fala assim, ó, resta-nos lembrar das bênçãos que, bondosamente, Jesus distribui para todos nós que estamos aqui. Meditemos, caros filhos, meditemos. Alguém aqui sinceramente entendeu essa frase, Dr. Herman? Alguém aqui sinceramente confiou nesta frase? Quando a gente vem para cá e que alguém, que às vezes eu acho que a maioria nem sabe quem é a pessoa que busca essas mensagens para elas ficarem de acordo com o texto. Teve um dia que eu tive curiosidade, eu falei, eu gostaria de saber quem é. Porque isso aqui é um trabalho de caridade. Isso aqui é um trabalho, sabe, de quê? De matar a nossa fome, a nossa sede. Uma pessoa que vai fazendo essa costura. É uma pessoa que está semeando. Semeando. Desejo que todos nós aproveitemos essa semente. Que cada um de nós seja um solo fértil. Porque essa semente aqui é o maior manual que a gente pode ter lido. É a maior saída que
que a gente pode fazer. Então, quando ele fala, Jesus distribuiu para todos nós que estamos aqui. Meditemos, caros filhos, meditemos. Vamos fazer um dever de casa hoje? Cada um de nós faz uma redação hoje, em 23 linhas. Medita sobre isso aqui. E se a gente falar assim, eu não tive tempo para meditar, muitas vezes, a Maria Helena que organiza essa parte das mensagens. Na época, eu fui conhecer ela, porque isso aqui é um trabalho de semeador. Porque isso aqui não é só aqui. Quantos de nós recebeu essa mensagem do Dr. Herman falar aqui, olha, Jesus, as bênçãos estão aqui. Ou então ele está mentindo. E aí, você acha que ele está mentindo? Então, se você acha que ele não está mentindo, então você está mentindo? Ou então você não acredita nisso? A gente não pode mais ficar perdendo tempo. A gente tem que acordar. A gente tem que fazer alguma coisa diferente. Vamos fazer diferente. Qual é a sua ideia para um mundo melhor em você? Não é para o político, não é para o religioso, não é para o vizinho, nem para o empresário. Para você. Qual a sua história que você quer deixar no mundo? O que você quer fazer? Eu estava vindo para cá com a minha amiga, aí eu falei para ela, poxa, eu estou doida para morrer. Aí ela falou, é mesmo? Eu falei, estou doida para morrer. Para eu saber aonde eu passei, quem era quem? As ligações, o que a gente está fazendo, se realmente está surtindo efeito em mim, né? Isso comigo, né? Se eu estou conseguindo evoluir da maneira que está o combinado, se eu estou conseguindo compreender, sabe? E tem certas coisas só quando a gente desencarnar que a gente vai saber. As nossas ligações, os nossos trabalhos, né? A nossa empolgação, quem é quem na nossa vida, o tanto que a gente andou. Né? Então, nós precisamos ter essa visão de futuro para que a gente realize agora alguma coisa para ser reconhecido no mundo espiritual. Como é que você quer ser reconhecido no mundo espiritual? Apenas como aquele ali andava lá pela casa de Leon Denis. Lembra do livro nosso lá? Que a mulher estava lá na colônia, os filhos dela estavam passando um perrengue danado. Aí ela queria vir ajudar. Aí ela foi conversar com o pessoal para ajudar o filho dela. Aí todo mundo, ótimo, vamos lá, vamos ajudar seu filho. Mas quais são os seus créditos? O que você tem para ajudar seus filhos? Ela não tinha nada, ela só tinha reclamação. Então, como é que você quer ser reconhecido no mundo espiritual? Na hora que você chegar numa colônia espiritual, como é que você quer ser visto? Só depende exclusivamente de você. De mais nada. E é de graça. A evolução é de graça. Totalmente de graça. Olha o que ele fala aqui, ó. Podemos pedir a Deus que nos abençoe. Quantas vezes nós pedimos a Deus que nos abençoe ou que abençoe alguém? O que significa bênção? O que é pedir bênção? Qual é a sua relação com a bênção de Deus? Qual é o significado disso na sua vida? Como é que essas coisas acontecem? Deus nos respondeu dando-nos forças e ensinando-nos caminhos novos, movimentando energias do pensamento, do sentimento, da pacificação. E essas ferramentas todas, que estão recheadas pelas bênçãos do Senhor, como que nós usamos? Elas estão gastas? Elas estão novas? Elas ainda estão empacotadas? Ou elas estão enferrujadas nas nossas mãos? O pensamento, o sentimento e a pacificação
essas ferramentas, como elas estão nas suas mãos? Ainda dentro do saquinho? Estão gastas? Estão novas? Estão dentro da caixa? Ou elas estão já enferrujadas, que nunca foram usadas? Ou elas estão gastas de tanto que a gente está usando? Quando ele fala aqui, olha, quanto aos conhecimentos, aumentou o nosso potencial de julgar os fatos. E é sabido que, quanto melhor sabemos julgar, menos mal fazemos à humanidade, porque temos o conhecimento. Quando nós vamos tomar uma decisão, a doutrina espírita entra no meio. Você costuma ter o hábito de tomar uma decisão, antes de tomar a decisão, pensar à luz da doutrina espírita? Pensar se está arrumando uma encrenca espiritual ou não? Se está se encrencando no seu caminhar? Esse caso do livro Sexo e Destino, né, dessas duas famílias, e que, se estiver acontecendo com alguém, eu recomendo um DVD que não é espírita, que se chama Alienação Parental, a Morte Inventada. Que hoje em dia, às vezes, a gente mata as pessoas sem saber. E é muito comum um casal, quando está se separando, pega-se a criança e, no ápice de um egoísmo e de loucura, mata alguém para aquela criança. Quando pega uma criança e fala o que? Olha, seu pai não presta, sua mãe não presta, seu avô não presta, sua avó é maluca. E começa a dar aquelas informações, então nós vamos o quê? Matando essas pessoas. Aí o nome é morte inventada, alienação parental. Então, não faça isso. Isso é uma encrenca espiritual que você arruma que não tem mais tamanho. Lembra do livro Sexo e Destino? Um vai nascer para juntar a família do outro, o outro vem, o mentor vem como neto para poder estar ali agrupando todo mundo. E é muito comum, às vezes, está todo mundo numa brigalhada danada, chega um neto, o negócio se arruma. Né? Seja você sempre o pacificador, mas pacificando de verdade. Não é aquele que fala, eu não falei nada para não criar confusão. Mas aí fala para todo mundo. Não fala na hora, mas fala para todo mundo. Ou então aquele bonzinho que chega, aí só olha. Aí o outro se descompensa. Aí fala assim, eu não fiz nada, eu nem abri minha boca. Mas olhou, aquele olhar arrasador. Faça isso não. Sabe por quê? A gente arruma uma encrenca que depois a gente não dá conta de pagar, de reaver aquilo ali. Então, veja que tudo isso aqui está aqui. Nós podemos sair daqui hoje numa terapia coletiva espetacular, de primeira qualidade, e tem mais. Os psicólogos vão todos com a gente. Porque na hora que a gente tiver, na hora que o bicho pegar, na hora que o negócio apertar, é só rapidinho chamar que ele chega. Que as vibrações estão ali, de fortalecimento, de ânimo, de coragem e de vigor. Então, quando ele diz, olha que coisa linda, sobre o agradecimento, quando ele fala da oração. Olha a oração que o Dr. Herman fala. Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos dás. O que o Senhor te dá? O que você tem para agradecer? Outro dia, jovens lá do abrigo, todo mundo de olhos fechados. Olha, o dia hoje é como se não tivesse a visão. Levaram um susto, não conseguiram nem sair do lugar. Eu falei, quantas vezes nós aqui agradecemos o fato da gente ter essa agilidade, né? De olhar, a pessoa chamar, a gente se virar, ter mobilidade, ter tantas coisas. Isso é um grande motivo. Será necessário a gente
perder para poder se lembrar do que tinha? Obrigado, Senhor, por tudo quanto nos dás. Pacifica-nos, Senhor, para que possamos entender tudo aquilo que nos estás oferecendo. Ensina-nos a ser agradecidos. Gente, é um pedido do Dr. Herman para que a gente seja agradecido. E do outro lado, o Pascal fala: se os homens se amassem com idêntico amor, a caridade seria melhor praticada. Então, vamos praticar a caridade. A casa espírita, ela é essa referência de ajuda com método, com disciplina, porque senão a gente vai praticar a caridade se arvorando a ser benfeitor. Aí, piora às vezes muito mais, porque já que a gente está dando, a gente quer um retorno. Tem um livro fininho, não é espírita, mas todo mundo tem que ler esse livro antes de desencarnar, que se chama Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. É um camarada psiquiatra que ficou no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial, naquela loucura do Hitler, do primeiro ao último dia que foi estabelecido o campo de concentração. Ele, psiquiatra, ele desenvolveu uma ciência. Me fugiu, não? Não. Ele desenvolveu um ramo da psicologia. Daqui a pouquinho eu me lembro. Ele veio até no Brasil, ele já desencarnou, e dentro do campo de concentração, ele começou a analisar as pessoas. E ele começou a ver a caridade. Porque como todo mundo estava no sofrimento, ele começou a ver um nível de egoísmo absurdo entre os mais sofredores. E isso abalou muito ele, porque isso estava de encontro ao que ele estudava na universidade. E aí ele começou a analisar. E a gente sabe, quem tem dinheiro e comida na mão, domina tudo. Quem tem poder é quem tem o dinheirinho e quem tem a comidinha. E por isso que, graças a Deus, Deus tira o dinheiro de muita gente, porque com o dinheiro na mão, a gente de repente faz pirraça com todo mundo. Então, o que ele percebeu? Que os cozinheiros que cozinhavam para os escravos, os judeus que estavam ali, que eram praticamente escravos, então eles tinham um poder em cima daqueles que estavam ali sofridos. E só se comia uma coisa: água com batata, e mais nada. Água e batatas. E aí ele percebia que tinha as barganhas, tinha um comércio paralelo. Só que ele ia mudando de campo de concentração, por várias razões ele foi mudando de campo de concentração. Teve um campo que esse foi o que, assim, foi o ápice da pesquisa dele, que fez ele escrever esse livro. Que ele falou o seguinte, que o bem é dividido em 4 categorias: o bem individual, o bem de grupo ou familiar, o bem religioso e o bem filosófico. Vou chegar lá. Aí teve um determinado momento que o cozinheiro de um determinado campo de concentração, o cozinheiro era quem fazia e quem distribuía a comida. Então, na hora de distribuir, o cara baixava a cabeça, aquele povo quase morrendo, né? Pele e osso, fazia fila com as cumbucas, ele pegava a cumbuca, baixava, mais ou menos botava a mesma quantidade de pedaços de batatas, a mesma quantidade daquela água, e devolvia. E pegava o outro e não levantava. E ele foi perguntar, por que ele não levantava? E ele disse o seguinte: eu não levanto para não correr o risco de dar de cara com o meu filho ou com os meus amigos e beneficiá-los. Dar mais batatas para eles, porque eles são meus filhos, ou os meus amigos, ou da minha comunidade. Está todo mundo na pior. Então, eu não quero beneficiar ninguém. Aí foi isso que fez com que ele
o Viktor Frankl fizesse essa categoria. Então, ele fala o seguinte, o bem individual, porque às vezes a gente, por exemplo, lá no abrigo, né? A gente vive de doação e a gente pede tudo a todo mundo o tempo inteiro. Meus amigos dizem que quando eu conheço uma pessoa, são 3 minutos para dizer que sou espírita e 5 para pedir qualquer coisa. Então, ele diz o seguinte, que quando eu peço, aí a pessoa fala, Berê, que eu já ajudo tanta gente. Aí geralmente eu tenho intimidade e falo, quem você ajuda? Eu ajudo a minha tia, que mora não sei aonde. Eu ajudo minha faxineira, minha empregada doméstica, meu porteiro. Eu tenho tantos funcionários na empresa, eu ajudo todos eles. Olha, maravilha, não deixa de ajudar. Ajude, não deixe. Mas isso não é caridade. Isso é um investimento. Você está investindo e, de certa forma, o funcionário, a faxineira, o porteiro, a sua tia, essas pessoas devem fidelidade, organização, tem uma relação ali. Mas continue dando. Não deixe de dar, não. Mas caridade não é. Quando ele fala, o bem individual é esse bem. Você faz o bem, mas de alguma forma você tem um relacionamento com aquilo. De alguma forma, aquilo volta para você. Imagina, você tem uma empregada doméstica que você paga o colégio do filho, leva no médico, faz isso, e tem que fazer mesmo. Óbvio que ela vai te dar um retorno de fidelidade e confiança e que vai te dar um conforto emocional muito bom. Então, ele fala que é o bem individual. O bem de grupo, familiar, você faz o bem para quem é do seu grupo. Olha, só para quem é espírita que eu intercedo. Ou então, só para quem é desta casa é que eu vou correr atrás, vou ajudar. Porque, de alguma forma, você também recebe alguma situação. Porque, na hora que eu estiver também na pior, eu venho aqui e falo, poxa, eu já ajudei tanta casa, dá para agora me ajudar? Você tem uma referência. Né? O bem religioso, quando você faz o bem, porque Deus quer. Agora, você vai dar uma carteirada nele no dia que acontecer alguma coisa com você. Aí é a pessoa que sai do SEMA, sai do CELD, sai do centro espírita. Por quê? O doutor Erma não viu que eu adoeci, minha filha adoeceu, não fez nada. Eu que ajudei tanto. É um bem religioso. E o bem filosófico, que é esse que Jesus fala, que os espíritos falam, que a mão direita não saiba o que dá à esquerda. Você faz sem saber o alcance daquilo, sem saber o que é que está na outra ponta, em que nada você recebe de volta daquela ponta. Então, é um livro para a gente assim, fazer uma reflexão muito, muito grande. E uma coisa que chama a atenção nele é que no campo de concentração, que eu acho que foi realmente uma grande dor, o índice de suicídio foi muito baixo. E ele falava que era porque as pessoas estavam tão focadas em busca de sentido que elas tinham uma valorização da vida diferente. Sem diminuir a dor de ninguém, mas estar na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração nazista, sob a batuta de Hitler, vamos combinar que é um problema de verdade. Não que o nosso não seja, mas se coloca. Então, lê esse livro e começa a pensar na tua vida. Então, quando o Pascal vem falando aqui, o rigorismo mata os bons sentimentos. Isso é de um egoísmo muito grande. Lembra do livro Voltei, Frederico Figner, diretor da Federação Espírita Brasileira, conhecedor profundo da doutrina espírita, disciplina. Quando o Chico fala da experiência dele, que o Emmanuel falou para ele sobre o futuro, a proposta mediúnica, o que ele tinha que fazer, e o Chico fala, mas o que é preciso? Aí ele fala, disciplina, disciplina e disciplina. Disciplina do Chico com o Chico. Aí a gente entende que disciplina é a gente com chicote chicoteando o outro. É disciplina com você. Disciplina de pensamento, de atos, de atitudes.
de reconhecimento, de reflexão. É disciplina com você. Né? E a gente entende as coisas tudo diferente. Jesus falou para que nos amássemos uns aos outros. Aí a gente entende que é para que nos amassemos, do verbo amassar uns aos outros. Então a gente vai entendendo as coisas errada mesmo. Né? Então, esse rigorismo, o Frederico Figner, quando ele desencarna, é o primeiro choque que ele leva. Ele pensa, caramba, eu poderia ter sido mais afetuoso com as pessoas. Porque em nome da disciplina, ele era rigoroso. E é o primeiro baque dele. E nós, muitas das vezes, nós somos muito avarentos na afetividade. E somos esbanjadores em grosseria. Hoje, para quantas pessoas, para neto não vale. Para quantas pessoas você falou hoje, eu amo você? Para quantas pessoas você demonstrou sinceramente o seu afeto? Para quantas pessoas você deu patadas hoje? Você fez grosseria hoje? Aí depois adoece, não sabe por quê. É ou não é um manual para bem viver? Melhor viver? E ele fala aqui, ó. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações? Quando é que nós vamos decidir tomar Jesus e todas essas orientações como modelo para nós? Não é a gente exigir que o dirigente do centro espírita, que o coordenador de trabalho, que o pastor, que o padre. Não. É a gente mesmo, cada um de nós. Mas quando é que você vai decidir? Está no teu planejamento? No seu planejamento de organização de vida? Porque a gente planeja mudar de casa, trocar de carro, viajar. Mas está no teu planejamento tomar isso como um modelo para que a gente haja dessa forma? Começai dando o exemplo. Sede caridosos. A gente precisa ser. A gente precisa não inflamar ninguém para confusão. Sabe? Não vamos jogar lenha na fogueira. Vamos sempre apaziguar. Este é sempre o melhor caminho. Sempre o melhor caminho. Voltando lá, no Dr. Erma, na prece dele, que ele fala, né? Ensina-nos a ser agradecidos. Senhor, para que a ingratidão não nos faça cometer injustiças com os amigos. Então a gente já sabe que toda ingratidão gera injustiça. Sejamos gratos. Pense em quem você poderia agradecer. Seja grato. Abençoa-nos, Senhor, para que tenhamos paz. Perdoa-nos sempre e permite, Senhor, que possamos estar juntos nesta casa outras vezes, na continuidade das bênçãos que tens dado a todos nós, para que levemos para as nossas casas também um pouco dessas bênçãos e as distribuamos entre aqueles que convivem conosco. Como você vai distribuir as bênçãos recebidas aqui hoje, na sua casa? Qual o seu plano para hoje distribuir as bênçãos? Porque senão a gente veio aqui num dia de chuva, lemos isso, vamos para casa e nada. Chegamos com fome, tinha comida, a gente não comeu, voltamos com fome. E Senhor, se falharmos, permite que possamos repetir todas as lições outra vez, porque temos certeza, Senhor, de que estarás conosco agora e sempre. Quantas vezes nós vamos repetir as lições?
o poder está nas nossas mãos. Nós precisamos estar pensando nessas coisas, desejando se evoluir, desejando ser uma pessoa melhor. Este poder é a única maneira de sermos felizes e saudáveis. A única. E esse poder está inteiramente nas nossas mãos. E na hora que a gente desejar, basta desejar para que isso aconteça. Muita paz. Muito bom, né? Então agora nós agradecemos muito a nossa querida Berenice e convidamos também a todos vocês para seguirem na Rádio Rio de Janeiro estudando os livros de André Luiz com a Berê e a nossa deusa. Mas agora nós teremos o nosso passe, o momento dos passes. Nós vamos ler a lição 80 do livro Fonte Viva, Corações Cevados. Cevastes os vossos corações como num dia de matança. Tiago. Emmanuel nos diz: pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é a suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui a aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água, incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo, para que haja vida normal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei do trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro a razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmas, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios e gravitam para baixo. Descendo, descendo, pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem as exigências de muitos que se aproveitam delas, à maneira do homem comum, que se vale dos animais gordos para a matança. E após essa leitura, nós convidamos os nossos irmãos médios que lentamente seguirão para junto de todos vocês para aplicarem neste momento o passe. Lembramos a todos que este momento é o momento de recebermos as bênçãos e também de agradecermos. Agradecermos pela oportunidade da vida, de agradecermos por aqui estarmos, de agradecermos pela oportunidade de ouvirmos a doutrina dos Espíritos esclarecedora, que nos alimenta com o seu evangelho de amor, de agradecermos pelos amigos espirituais
que nos acolhem, que nos orientam, que nos estimulam ao progresso espiritual. E de rogarmos as bênçãos por todos os irmãos que estão ligados aos nossos pensamentos, sejam eles encarnados ou desencarnados. E assim, meus irmãos, que possamos juntos conduzirmos os nossos pensamentos e sentimentos ao nosso grande amigo e mestre Jesus. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos novamente, desejosos, Senhor, de recebermos das mãos dos nossos irmãos médios o alimento que necessitamos, o remédio para os nossos espíritos. Abençoa-nos, Senhor, neste momento do passe. Abençoa nossa irmã que fará uso da palavra e aumenta em nós a nossa fé, fortalecendo e amparando-nos cada vez mais. Fica conosco, Mestre Jesus, agora e sempre. Que nesse momento do passe possamos sentir a presença do coração generoso do Senhor Jesus junto a nós, representados por essa espiritualidade amiga que nos sustenta, nos ampara e nos envolve. Corações cevados. O título dessa lição hoje, trazida por Emmanuel, quando comenta a citação do Tiago, nos faz reportar, nos vai lembrando sobre de que os nossos corações estão alimentados, de que os nossos corações estão sustentados, que tipo de sentimento, que tipo de pensamento esses corações estão se nutrindo. Somos aqui lembrados por Emmanuel que tudo no universo tem sua parcela de contribuição. Como ele mesmo coloca aqui para nós, a indefectível lei de trabalho rege o universo. Na sua colocação, ele vem colocando para todos, nos mostrando que desde a mais simples criatura até a tudo que existe no universo, vem ocupando-se de forma útil, em benefício próprio e em benefício do semelhante, em benefício do grupo em que vive, em benefício do local ou situação em que está. Assim, nós vamos raciocinando, vamos pensando e vamos compreendendo a necessidade do trabalho nas nossas existências e percebendo que o trabalho, como mesmo nos dizem os espíritos superiores, é aquela ocupação útil que contribui para o nosso progresso e o progresso daqueles que estão junto a nós. Como Emmanuel mesmo usa a expressão aqui, a glória de servir. Porque quando estamos sendo úteis, estamos podendo contribuir de alguma forma com algo, com qualquer situação, é uma grande oportunidade que estamos tendo de crescer, de aprender, né? Não de ficarmos embotados e vazios, como Emmanuel vem colocando aqui, quando nós nos posicionamos de uma forma em relação ao trabalho, às ocupações que devemos exercer, como se estivesse nos diminuindo, nos humilhando, sendo um sofrimento, né? Sendo um sofrimento. E ele mesmo nos alerta. Quando nós buscamos as facilidades, essas facilidades elas são defeituosas. E é muito interessante que ele faz aqui uma analogia, nos chamando a atenção, que não se ter uma ocupação útil, não se ter algo para dedicarmos a nossa atenção
para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, é como ser semelhante a um poço de água onde aquela água fica estagnada, né? E o que fica estagnado se envenena facilmente, porque não se renova, porque não convive, não se relaciona, não contribui, né? E ele vem aqui mesmo comparando que quando os nossos corações ficam alimentados, né, de uma forma onde predomina o ódio, o egoísmo, a indiferença, a vaidade, nós vamos gerando em nós mesmos algo tão complicado que vamos cada vez mais nos depreciando, nos inferiorizando e não aproveitando a oportunidade de crescimento, a oportunidade de entendimento. Vamos reagindo como se fôssemos aqueles homens que levam os animais gordos para a matança, como Emmanuel coloca aqui para nós. Portanto, meus irmãos, que a cada momento da nossa existência busquemos cada vez mais esse esforço verdadeiro de aproveitar as oportunidades que temos em nossa existência e as utilidades que vão seguindo no nosso caminho, os trabalhos que vão surgindo, as tarefas que vão aparecendo, são uma delas. Que possamos ter esse olhar de perceber que é a oportunidade de crescimento, é a glória de servir em vários aspectos, e não buscar a facilidade delituosa, como mesmo coloca Emmanuel para nós, analisando e comparando a realização de qualquer coisa como algo que estivesse nos causando sofrimento. Que o Senhor Jesus nos pacifique os corações. E agora, meus irmãos, nós pedimos a todos que vibrem pelo nosso irmão médium para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Meus prezados irmãos, que Jesus Cristo os abençoe a todos. Existem criaturas que vivem órfãos da paternidade divina. Consideram-se apenas eles e somente eles como responsáveis do seu próprio destino, independentemente do que façam, pensam somente neles próprios. Não percebem jamais que aqueles que estão ao seu lado são irmãos e irmãs de jornada, buscando crescer, buscando aprender, buscando vivenciar experiências. Os crentes são considerados fanáticos. A ciência somente serve para ser utilizada ao seu bel prazer. E, portanto, a natureza, o mundo, deve cercar a ele próprio e dar a ele um destino que favoreça o seu bem-estar, o seu crescimento. E pode-se dizer assim, a paz que ele julga ser necessária para viver neste mundo terreno. Faz de tudo para conquistar o que lhe é necessário. Tropeçando, culpa os outros. Abaixando-se, logo deseja elevar-se acima de tudo e de todos. Os conhecimentos
sempre são aqueles que julga ser superior para conter tudo aquilo que existe dentro da sua própria natureza, para subtrair o que muitas vezes está presente na natureza ou naquilo que ele deseja ter, para vivenciar aquilo que ele julga ser bom e belo para si próprio. Como vemos, caros irmãos, o mundo vai aos poucos se expandindo. A visão das criaturas vão se transformando. E a mente pequenina, egocêntrica e com ainda um posicionamento egoísta, vai aos poucos tendo forçosamente que abrir-se para uma outra visão, a visão do mundo e a visão dos espíritos. Cedo ou tarde, a dor, o sofrimento e a angústia chama-lhe a atenção, e ele precisará abrir os seus olhos para uma outra realidade. O sofrimento e a dor e a angústia muitas vezes ainda não lhe traz arrependimento. Somente o tempo, somente as reencarnações, somente a vida que ele negou para si próprio, a do espírito imortal, poderá fazer com que ele alcance o entendimento. Se, portanto, caros filhos, estiverem diante de uma situação como essa, diante de uma criatura que olha para si próprio e somente para si próprio, sim, podemos dizer que estamos diante de uma criatura com muitas dificuldades, mas que precisa de muitas preces, de compreensão, de paciência e, sobretudo, de amor. Amor de Deus, amor de Jesus, amor de todos os benfeitores, amor de pais, de mães que se sacrificam, choram, se apiedam para fazer com que os seus filhos se transformem em bons homens, mulheres, bons espíritos, que irão gerar frutos e ajudar igualmente na transformação de outras criaturas. A vida pode ser simples, pode ser difícil, pode ser complexa, e certamente é um pouco de cada coisa. O mundo terreno traz alegrias, traz tristezas, traz dores. Bem, cada um de vocês sabe o que se passa dentro de seus corações. As preces de cada um de vocês, ouvidas por todos nós, serão e são analisadas, vistas com muito carinho, para que vocês possam aprender a viver no mundo terreno, auxiliando o próximo, deixando para trás todos aqueles pensamentos do egoísmo, da vaidade e do orgulho, e se transformem paulatinamente em homens, em mulheres que realizam, que pensam, que agem, que educam, se transformam no bem que Deus deseja, para que todos nós estejamos sendo considerados verdadeiramente seus filhos. Assim, caros filhos, hoje, ao saírem com estas noções que aqui foram estudadas, trazidas, lembrem-se
nos momentos de preces, nos momentos de angústia, Deus é este Pai generoso que sempre nos trouxe e nos traz exemplos, forças, estímulos para prosseguir, mesmo que muitas vezes titubeemos, caiamos, sofremos e muitas vezes o negamos. Tenhamos, pois, esta certeza e saiamos justamente convictos de que iremos estimular a outros a prosseguirem nesta jornada terrena junto a este Pai generoso. Um abraço do Herman e que Deus fortaleça, ampare e ajude a cada um de vocês. Muita paz. E assim, meus irmãos, só nos resta agradecer. Senhor Jesus, Mestre amado das nossas almas, obrigado, Senhor. Obrigado pelo consolo, obrigado pela orientação, obrigado pelo carinho de todos esses guias conosco. Abençoa-nos, Senhor, em nossos momentos de dor, de indecisão, de lutas íntimas. Abençoa, Senhor, os guias que aqui se encontram, os ceareiros do bem. E assim, Senhor, em nome do teu amor, em nome de todos os guias, em nome de Kardec, de Leon Denis, mas sobretudo em nome de nosso Deus, Pai de amor e misericórdia, damos por encerrado mais uma reunião de estudos em torno do nosso Evangelho. Fica conosco, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos abençoe.